Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidato de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Braille, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, sempre levando o meu trabalho à prova concursos até você. Que alegria, que satisfação ter a sua companhia, muito obrigado pelas curtidas, pelos comentários, tenho certeza que eu leio todos eles com muito carinho, tá? Nessa aula eu quero falar de outro tema muito central quando o assunto é raciocínio lógico ou raciocínio lógico matemático, tá? Muitos concursos, muitos editais por todo o país, eles trabalham muito forte com a ideia de razão e proporção. Razão e proporção são conceitos considerados em matemática básica, são considerados em questões em muitas provas de matemática ou até mesmo provas de raciocínio lógico matemático. E aí, eu pergunto para você, se esse tema aparece em muitos editais em todo o país, é porque a galera acerta bastante ou porque a galera erra bastante? O que você acha? Será que a pessoa tem um bom acerto ou não? Claro, a galera erra demais questões envolvendo razão e proporção. Por isso, ao longo dessa aula, eu quero convidar você para verificar comigo como funcionam esses temas. E é claro, você sempre acompanhando daí, vendo os exercícios, tentando entender os conceitos juntos, nós vamos muito longe aí, beleza? Mais uma aula começando, vem comigo então, o tema agora pode ser considerado de matemática ou um raciocínio lógico matemático, que é a história envolvendo razão e proporção, perfeito? Quando se fala em razão e proporção, a primeira ideia que tem que estar muito clara para você é a ideia de grandeza. Quando a gente fala da ideia de grandeza, nós estamos necessariamente falando em tudo aquilo que nós podemos medir ou contar. Tudo que nós podemos medir ou contar, nós chamamos de grandeza. Por exemplo, comprimento é uma grandeza, massa é uma grandeza, temperatura é uma grandeza, velocidade é uma grandeza, o nosso salário é uma grandeza, quanto você ganha mensalmente é uma grandeza, porque a gente pode medir ou contar. O tempo é uma grandeza, porque nós conseguimos medir ou contar. Tudo isso são considerados grandezas aí, legal? Maravilha! Sabendo da ideia de grandeza, que é tudo que a gente pode medir ou contar, nós nunca trabalhamos com uma grandeza sozinha, uma grandeza isolada. Não é assim que a gente trabalha. Nós comparamos grandezas o tempo todo. E para estabelecer essa relação de comparação, surge um dos conceitos mais simples da matemática, porém empregados em muitas vezes. Olha só, a partir do conceito de grandeza, nós conseguimos definir agora o conceito de razão. A ideia de razão é sinônimo da ideia de divisão. Então, toda vez que a gente fala em razão, nós estamos falando em divisão. Por isso, quando a gente associa a razão entre A e B, eu estou referindo necessariamente à divisão de A por B. E a leitura de uma razão é feita assim, olha, A está para B. Então, quando eu falo A está para B, invariavelmente eu estou falando da divisão de A por B, perfeito? Bom, e usamos essa história para comparar grandezas de um modo geral. Pensa bem comigo, olha só, quando eu te pergunto assim, você está ganhando muito ou pouco? Você tem um bom salário ou seu salário não é bom? Assim, meu salário é horrível, eu ganho uma mixaria, porque você compara. Você fala assim, puxa, tem pessoas que ganham muito mais do que eu. Quando você compara, você invariavelmente está usando a ideia de razão. Razão é divisão e é feito para comparar grandezas invariavelmente. Legal? Muito bem. Agora, deixa eu te trazer um exemplo para você ver. Ó. Exemplo muito importante. Escala. Quando você está trabalhando com escalas de mapa, você está trabalhando a ideia de razão. Veja bem, ó, a ideia de razão aqui acaba se empregando na sua essência. Porque, note, a razão de 1 para 25 milhões e a razão de 1 para 4 milhões. O que significa 1 para 25 milhões? Fácil. A cada uma unidade do mapa, eu estou com 25 milhões de unidades na escala real. Pensa comigo, ó, eu estou gravando minha aula aqui em Curitiba, perfeito? Vamos supor que você está lá em algum lugar da região norte, lá em Natal, beleza? Olha só, a distância no mapa entre Natal e Curitiba é praticamente de 6 centímetros. Claro que a distância real entre Curitiba e Natal não é de 6 centímetros.
mas eu estou comparando. Uma unidade de mapa representa 25 milhões de unidades na escala real. Ou seja, se eu tiver 6 unidades do mapa, eu terei 6 vezes esses 25 milhões na escala real. Já o Rio de Janeiro tem uma escala própria. Olha lá, ó. No estado do Rio de Janeiro, a escala é de 1 para 4 milhões. Escala de 1 para 4 milhões significa que uma unidade de mapa representam 25 milhões de unidades, 4 milhões de unidades na escala real. Sabendo desse feito, sabendo desse fato, eu te pergunto agora, qual das escalas é a maior? A de 25 ou a de 4 milhões? E aí, qual das escalas é maior? Isso é fácil, né, Brian? A escala de 1 para 25, não. A escala de 1 para 4 milhões é uma escala maior do que a escala de 1 para 25 milhões. Você fala, Brian, como assim, cara? Da onde? Fácil, né, gente? Quando você pega 1, olha a ideia de razão aqui, ó, divisão, ó. Quando você pega 1 e divide por 4 milhões, claro que o resultado é pequeno. Agora, se você pega 1 e divide por 25 milhões, o resultado é menor ainda. Ou seja, quanto maior é o denominador, menor é o seu resultado. Pensa bem, 1 dividido por 4 milhões é pouco. Só que 1 dividido por 25 milhões é menos ainda. Ou seja, quanto maior é o denominador, menor é o nosso resultado. Perfeito? Então vamos lá? O que é grandeza? Tudo que a gente pode medir ou contar. O que é razão? É sinônimo de divisão, a divisão de duas grandezas. Perfeito? E agora, já sabendo a ideia de grandeza, a ideia de razão, vou trazer para você outro conceito. Antes disso, mais um problema. Em uma prova de testes, Carlos acertou 28 questões e errou 12. Letra A. Qual é a razão entre a quantidade de acertos e a quantidade de erros? Repare, ó, razão é divisão. Eu estou pedindo a divisão entre a quantidade de acertos e a quantidade de erros. Quantos acertos ele teve? 28. Quantos erros ele teve? 12. Tanto 28 quanto 12 são divisíveis por 4. 28 dividido por 4 dá 7 e 12 dividido por 4 dá 3. 7 para 3, ou 7 terços, certo? Ou seja, para cada 7 acertos, Carlos teve 3 erros. Agora veja a letra B. Qual é a razão entre o número de erros e o total? Veja, a comparação agora é entre o número de erros e o total. Quantos erros ele teve? Ele teve 12 erros. E o total envolve o acerto, mas envolve o erro também. O total não é nem 28 e nem 12, é a soma. Então é 12 em 40. Tanto o 12 quanto o 40 aceitam divisão por 4. 12 dividido por 4 dá 3, 40 dividido por 4 dá 10. 3 em 10. Ou seja, para cada 3 erros, num total de 10 questões. Isso é razão. Razão é sinônimo de divisão, comparação de grandezas aí. Perfeito? Continuando, vamos em frente. Olha só. A partir da ideia de razão, eu consigo trazer outra ideia que é tão sofisticada quanto, que é a ideia de proporção. O que é uma proporção? Fácil. Uma proporção nada mais é do que a igualdade de duas razões. Quando você iguala duas razões, dá-se origem agora a uma proporção. Então, olha só, A está para B, C está para D. Quando você iguala as duas, olha lá, quando você iguala duas razões, temos origem agora a chamada proporção. Então, quando se fala numa proporção, você está dizendo assim, olha, A está para B, assim como C está para D. A está para B, assim como C está para D. Isso é uma proporção, a igualdade de duas razões. Sabendo disso, vamos em frente mostrar para você como se resolve uma proporção. Para se resolver uma proporção, nós usamos a chamada propriedade fundamental. Olha lá, A está para B, assim como C está para D. Para resolver uma proporção, aplicamos a boa e velha multiplicação cruzada. Essa propriedade, que é na sua essência,
Fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, A vezes D tem o mesmo resultado que B vezes C. Propriedade simples da matemática. A ideia de resolver uma proporção é só fazer a operação cruzada, né? A multiplicação cruzada aí. Essa é a propriedade que, na essência, resolve o que nós chamamos de proporção. Agora, entenda comigo. Olha só. Veja se isso é uma proporção, ó. A divisão de 1 por 2 dá o mesmo resultado que a divisão de 4 por 8. Confere? 1 está para 2, assim como 4 está para 8. Números diferentes, mas quando divididos tem resultado igual. Olha a outra propriedade que eu tenho, ó. A soma de A mais C também vai ter o resultado igual à soma de B mais D. Então, olha lá. A soma dos numeradores e a soma dos denominadores mantém a proporção. Como assim? A soma dos numeradores, nesse caso, é 5. A soma dos denominadores é 10. Então, veja, ó, a divisão de 1 por 2 dá o mesmo resultado que a divisão de 4 por 8, que, por sua vez, dá o mesmo resultado da divisão de 5 por 10. Todas elas têm resultado igual a 0,5. Isso vale para a soma e vale para a diferença. Ou seja, se A está para B, se C está para D, A menos C estará para B menos D. Olha o exemplo, ó. 21 dividido por 9 tem o mesmo resultado que 7 para 3. Se eu diminuir os numeradores, vai ser 21 menos 7. E se eu diminuir os denominadores, é 9 menos 3. 21 menos 7 é 14, 9 menos 3 é 6. Todas as frações têm o mesmo resultado aí. Maravilha? Legal? Certo. Vamos para mais alguns probleminhas. Olha só. 72, 56, 90 e x formam nesta ordem uma proporção. Quero saber qual é o valor do x. Repare, se eles formam uma proporção, a propriedade é a seguinte, olha. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, a multiplicação de 72 por x dá o mesmo resultado que a multiplicação de 56 por 90. Ou seja, quando você faz 56 multiplicado por 90, nós temos como resultado 5.040. E o valor de x é 5.040 dividido em 72. Quando você faz 5.040 dividido em 72, dá x igual a 70. 70 é o valor para se formar uma proporção. Agora, veja qual é a outra história. Olha só, dois números somados totalizam 49. Sabe-se que um deles está para 3, assim como o outro está para 4. Que números que são esses? Vamos pensar? Eu não sei qual é um e não sei qual é o outro. Mas sei que um está para 3, assim como o outro está para 4. Usando a propriedade que eu acabei de enunciar, se eu somar os numeradores e somar os denominadores, não tem problema. Ou seja, x mais y está para 7. Quanto que é x mais y mesmo? A soma deles é 49. 49 que está para 7. Quanto que é 49 dividido por 7? Dá 7. Então, veja, x, quando dividido por 3, dá 7. Quanto que é o valor de x, então? É 3 vezes 7, que dá 21. Outro, y dividido por 4 tem que dar 7. Qual é o valor de y? 4 vezes 7, 28. Os números do qual eu estou me referindo, então, são 21 e 28. Veja como foi útil a propriedade, ó. Um deles está para 3, assim como o outro está para 4. A soma deles está para 7. Como a soma era 49, 49 dividido por 7, dá 7 e liquidou a fatura aí, perfeito? Esses são problemas elementares que você começa a resolver para ganhar mais experiência. Agora, vou pegar uma questão um pouquinho mais sofisticada. Ao receber certa quantia, Fábio guardou R$ 252 e gastou o restante.
Se a razão entre a quantia gasta e a quantia recebida é 7 nonos, quanto que o nosso amigo Fábio gastou? Repare, olha, eu vou dizer que X foi a quantidade que ele recebeu. Perfeito? Ele recebeu X reais. Desses X que ele recebeu, 252 ele guardou. E o restante, X menos 252, foi o que ele gastou. Perfeito? Agora, olha o que ele está dizendo, ó, a razão. Razão é sinônimo de divisão. A divisão entre a quantia gasta e a quantia recebida é 7 nonos. Pergunta, quanto que ele gastou? X menos 252. Quanto que ele recebeu? X. E o resultado é 7 nonos. Como eu faço para terminar de resolver o problema? Usando a propriedade da proporção. Olha lá, ó. O 9 vai multiplicar o x e o 9 vai multiplicar o 252, igual a 7 vezes x. 9x menos 9 vezes 252 dá 2.268, que é igual a 7x. 9x menos 7x é 2268. 9x menos 7x são 2x, que é igual a 2268. E o valor de x é 2.268 dividido em 2. Ou seja, é a metade de 2.268. Qual que é a metade de 2.268? 1.134. 1.134, resultado do x, que é o que ele recebeu. A pergunta não é quanto ele recebeu, a pergunta é quanto ele gastou. Então vamos pensar junto, ó. Ele recebeu 1.134, guardou 252. Quando você faz 1.134 menos 252, são R$ 882, valor que ele gastou. 882 é a resposta da nossa questão aí. Maravilha? Veja que essa questão foi um pouquinho mais sofisticada. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. A razão entre o número de homens e o número de mulheres de uma família é de 9 para 10. Então, olha só. Quando você pega a quantidade de homens e divide pela quantidade de mulheres, é de 9 para 10. Ou seja, são 9 homens para cada 10 mulheres. Após o nascimento de 2 meninas, a razão passou a ser 9 para 11. Então, olha lá, mantivemos os homens, mas as mulheres acrescentaram 2. E por isso, passou a ser de 9 para 11. E a diferença entre o número de homens e mulheres passou a ser de quanto? Vamos lá? Olha só, não dá para resolver o problema que tem homem e mulher no mesmo ambiente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou passar esse fato aqui, ó. 10 vezes o homem é igual a 9 vezes a mulher. Concorda? Da primeira proporção, eu tiro que 10 vezes o homem são 9 vezes a mulher. Da segunda proporção, eu tenho que 11 vezes o homem é 9 vezes a mulher mais 18, porque o 9 vai multiplicar o m e o 9 vai multiplicar o 2. Note comigo aqui o seguinte, ó. 9m é a mesma coisa que 9 mulheres, só que 9 mulheres tem o efeito de 10 homens. Então eu posso trocar aqui, ó. 9 mulheres tem o mesmo efeito de 10 homens. Então vai ficar 11 homens menos 10 homens é igual a 18. Homem é igual a 18. São 18 homens na família. E vamos conseguir as mulheres agora, ó. 10 vezes 18 é igual a 9m. 10 vezes 18 dá 180. Quando dividido por 9 dá o valor de m. 180 dividido por 9 dá 20. As mulheres são 20. Veja,
Eu quero saber a diferença entre o número de homens e mulheres. Passou a ser de quanto? Ó, inicialmente, eu tinha 20 mulheres e 18 homens. Nasceram mais 2 mulheres. Se nasceram mais 2 mulheres, eu passei a ter 22 mulheres e a mesma quantidade de homens que é 18. Quanto que é 22 menos 18? 4. Então a diferença que era de 2 passou a ser de 4 mulheres, resultado que aparece aqui na letra E. Note que a ideia de razão e proporção são conceitos simples, desde que você entenda a essência do método. Aí vai embora, dá para fazer um monte de problemas aí, tá certo? Vou encerrar minha participação por aqui, daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula. Você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.